Bom dia, pessoal. Esse vídeo é para a gente atualizar sobre o BTHF11, fundo, né, hedge fund da BTG, antigo BCFF11, juntou com o BTHF e agora, né, é um hedge fund, não mais um fundo de fundos. Então tem imóveis físicos, tem CRI, tem fundos imobiliários, tá? Um fundo misto, né? Cota aqui valorizando bastante, né? Estamos nas máximas aí. Nossa, chegou em 8,50, inclusive não tinha visto, né? Se a gente pega as mínimas, inclusive conseguiu aproveitar, né? Comprar um fundo de fundos nas mínimas, ó, tá sofrendo uma alta de mais de 30% em fundos imobiliários em pouco tempo, né? 4 meses, 5 meses. Tá um fundo para quem gosta, né, de fundo de fundos ou de hedge fund, fundo ok, novo, né, tá conseguindo fazer giros legais, tá fazendo um bom trabalho por enquanto. PVP 0,84, vem crescendo muito também por conta do inércia do mercado, um fundo de fundos, os fundos que estão na carteira estão valorizando, estão voltando ao normal, então o fundo acaba crescendo também, apesar dos giros, tá? O fundo PVP bastante descontado ainda, então a gente vê desconto tanto aqui no PVP do BTHF11, mas ainda tem um desconto dos fundos que estão dentro aqui desse outro fundo, né? Então um desconto ainda maior. Último rendimento 0,09 centavos, rendimento aí corresponde ao valor da cota base de 7,63 de 1,2%, rendimento muito bom, tá? Indo aqui para o relatório, primeiro para comentários do gestor. Aqui eles falam da gestão ativa, eficiente, né, da captura de oportunidades, garantido uma alocação diversificada, ok, dividendo entregue R$ 0,092, anualizado dá 15%, isento de imposto de renda, né, isso que é o mais bacana. Aqui fala um pouco da reforma tributária, que eles comentam que a proposta mais recente estabelece que as operações com imóveis realizadas por fundos imobiliários e fiagros não sofrerão incidência de novos tributos, desde que atendam determinados critérios, especialmente aqueles relacionados à isenção de distribuição de lucros dos fundos. Tá? Tem outro ponto importante aqui que eles comentam, né? Para compensar a renúncia fiscal, foi criada uma alíquota mínima de até 10% para quem recebe mais de 600 mil anuais. Entretanto, o cálculo do imposto devido, a princípio, o investidor poderá excluir a base os rendimentos de títulos e valores mobiliários isentos. Tá? Então isso é bom, né? Porque se a pessoa ganha 600 mil anuais, mas ela tem ativos que geram renda isenta, ela pode excluir dessa base, desse cálculo. Isso é muito interessante. Aqui, cenário macro fala da desaceleração da atividade econômica do Brasil, consequente da, da, da subida de juros, inflação alta, né? Que consequentemente teve a subida de juros para controlar a inflação, para diminuir a liquidez do mercado. Isso gera ali uma desaceleração, né? Deve gerar algo esperado. Tá? Aqui fala um pouco da parte monetária, desafios, os fatores fiscais aqui que não estão não tá nos melhores momentos, né? Então tem esse desafio. Aqui fala do cenário desafiador por causa da inflação. A inflação subjacente permanece resiliente e os núcleos de inflação seguem trajetória de aceleração, com destaque para o componente de serviços. A gente viu que recentemente esse relatório está um pouco desatualizado, com a baixa do preço do petróleo, do barril de petróleo, pode acabar ajudando um pouco a inflação a arrefecer e a começar ajudar a inflação a descer, né? Isso foi um ponto positivo que saiu recentemente. Inflação para 2025, expectativas para 3,7 no quarto trimestre de 2026. Então essa expectativa mais dentro aqui da banda aceitável do Banco Central seria mais pro final de 2026, né? Que o relatório tá mostrando a gente. Aqui eles falam da taxa Selic, após subir, né, 300 bps, que seriam 3 pontos percentuais nas últimas 3 reuniões, o Comitê da Política Monetária considera que os juros já se encontram em território significativamente restritivo. Tá? Essa próxima reunião, inclusive, deve subir, mas ali por volta de 0,5 pontos percentuais. Tá? Aqui, em resumo, crescimento modesto para 2024,
aqui quando ele começa a falar de Estados Unidos, a gente viu que mudou bastante coisa, né, em pouco tempo, então acaba que esse relatório vai estar desatualizado, né. Então, vou colocar aqui as projeções, né, a mediana das projeções dos membros do Fed permaneceu em 3,9, essa parte de juros, né, indicando mais 2 cortes à frente. Isso aí a gente já não tem tanta certeza. Apesar disso, aumentou o número de dirigentes que prevêem menos de 2 cortes em 2025. As revisões para o cenário de dados foram expressivas. O Fed agora projeta um crescimento de 1,7 para o PIB de 2025 e 0,4 ponto percentual abaixo da estimativa anterior. Tá? Mas ali questão de cenário, isso já mudou bastante nos últimos dias, mas por conta dos movimentos do Trump, né? Aqui um pouco de gráfico do mercado de trabalho, payroll, a gente consegue ver aí dados aqui, ó, no mercado de trabalho, a criação de vagas apontada pelo payroll ficou em linha com o consenso, com 151 mil pontos em fevereiro frente a 125 mil em janeiro. Ainda assim, a taxa de desemprego subiu 0,1 ponto percentual. Tá? Aqui a gente consegue ver a inflação, né, um pouco em queda aqui. Aqui os juros em 4,5, maiores taxas aí, né, históricas dos Estados Unidos. Né? Entrando mais no micro aqui do BTHF, que é mais interessante na minha opinião, né? Classe de ativos, hoje fundo aí tem bastante fundo de papel, quase 30%, tem ativo real 18%, fundo de tijolo 30%, maioria, né? Então, bem dividido aqui, fundo de papel e fundo de tijolo. Tem CRIs na carteira, 20%, bem bacana. Tem um caixa ainda para... Pena que ainda tem esse caixa, já era para ter aproveitado as oportunidades, né, que é referente ao fevereiro, então espero que nos próximos relatórios eu veja esse caixa aqui bem diminuto, né, para ter aproveitado as oportunidades que a gente tinha de preços ali naquele mês. A maioria indexada é IPCA, 70% basicamente, inclusive vai ser nosso cálculo. Não vai ser nosso cálculo, a gente vai considerar como se fosse um de tijolo, né? Vai ser um preço bem irreal, mas pelo menos a gente vai ter um cálculo para se basear. Setor aqui dos CRIs e FIIs, maioria que tem os de papel, né? Corporativo, logística. Então, quando a gente começa a falar de tijolo, a maioria é corporativo. Em segundo lugar, logística. Tá? Concentrações, nenhum na parte dos CRIs, nenhum acima de 5%, bem diversificado. Taxa de emissões que IPCA mais 8, IPCA mais 9, taxas aí boas, né, do risk, high grade. Quando a gente vai para o CDI, também taxas aí mescladas, né. A gente tem high yield, CDI mais 5, mas também tem middle risk, ali, CDI mais 3,25. Tá? A gente encontra taxas ali do IPCA também high grade, high yield, né, quase IPCA mais 12. CRI estáticos também, menos 2% do PL. Então, fundo bastante diversificado. Já nos fundos de tijolo e fundos de papel, desculpa, nos fundos que eles têm na carteira, né, BTHF, maiores concentrações. Então, BTHI mais de 5%, fundo da própria BTG, HTMX, fundo da própria BTG, 4,44%, BPML, fundo da BTG, 3% também. Quando a gente vai para os fundos de papel, BTCI, 7,56% da própria BTG, né? Então ali concentrações e concentrações em fundos da própria casa. Isso queria ver a longo prazo um pouco mais diluído, né? Principalmente em outros fundos, né? Não ter esse conflito de interesse em colocar fundos da própria casa num hedge fund. Portfólio, lista de ativos aqui, a questão de caixa, né? 5,72% do PL, rendendo ali com liquidez para aproveitar as oportunidades. Espero que tenha aproveitado, né? Vamos acompanhar nos próximos relatórios. Rentabilidade desde o IPO, aqui a gente vai ter uma distorção do gráfico, né? Teve a mudança aí do BCF11 para o BTHF. Dá para ver que o gráfico está bastante distorcido. Espero que eles coloquem algo mais alinhado aqui com a realidade nos próximos relatórios, né? Ajustem aqui esse gráfico para a gente conseguir ter uma base mais fidedigna. Rentabilidade, que dá para a gente pular. Demonstração de resultados. Distribuição em março,
R$ 0,092, lucro líquido R$ 0,094. Então, consigo guardar um pouco de reserva. Teve despesa não recorrente, ganho de capital. Vendeu alguns CRIs, né? Resultado em operações de fundos imobiliários mais ações também. Trouxe aí um ganho de capital legal. Com isso consigo guardar um pouco de reserva. Não foi um resultado muito maior, né, do que distribuído, mas tá bem bacana porque tá em linha com a previsibilidade aqui de resultado, né? Banda inferior em R$ 0,092, banda superior em R$ 0,098. Vamos acompanhando e ver se esse fundo vai continuar entregando banda inferior ou daqui a pouco se ele não sobe para entregar uma metade aqui ou até, quem sabe, banda perto da banda superior. Aqui a gente vai ter o portfólio, não nos interessa muito, a gente já consegue ir aqui no ver o fundo, então praticamente resultado mesmo que a distribuição, teve um ganho de capital de 9%, o fundo aí tem uma taxa de 1,15% ao ano, tá? E uma taxa de performance também 20% do que se deu o IPCA mais 6%. Questão de preço, já fiz aqui o cálculo, a gente tem um preço de 10,77, considerando ali um retorno dos R$ 0,092, mas é um preço bem fora, né? A gente sabe, o fundo tem fundo de tijolo, fundo de papel, tem imóveis reais, não dá para fazer um cálculo tão assertivo, né? Nossa base mesmo tem que ser aqui o PVP. Então, o PVP a gente vê um desconto bem bacana de 16% ainda, fora os fundos que estão descontados dentro do BTHF11. Os preços já tá na máxima, mas é um fundo recente, né? Que teve a fusão. A fusão não, né? A compra do BCFF11 pelo BTHF11, então o histórico é recente do BTHF11 na bolsa, né? Como sendo negociado. Fundo bem interessante e representa um bom desconto, né? Para quem quer ainda comprar um fundo descontado para ganhar valorização de cota. Tá? Esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, é mais um estudo que eu faço para fazer alguma orientação, ajudar aí nas escolhas dos investidores. Tá? Acaba que fundo de fundos, né, o hedge fund, é um pouco mais difícil para fazer o cálculo, mas aqui, se baseando pelo PVP, a gente já vê o desconto. Tá? Reiterando, não é nenhuma recomendação. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.